El Niño é um fenômeno climático complexo e cíclico que ocorre a cada poucos anos na região do Oceano Pacífico. Durante o El Niño, as águas do Pacífico Central e Oriental aqueceram significativamente, causando uma série de consequências climáticas em diferentes partes do mundo. Essas mudanças nos padrões de temperatura das águas podem ocorrer secas, inundações, tempestades e outras perturbações meteorológicas extremas em diversas regiões. Sejam todos bem-vindos ao canal Mente Aberta, o seu canal de curiosidades aqui no YouTube. Apoie o nosso projeto clicando no like e seguindo a gente, queridos telespectadores, a esta edição especial que aborda uma das questões ambientais mais urgentes do nosso tempo, El Niño 2023. Enquanto a humanidade enfrenta os impactos crescentes das mudanças climáticas, o fenômeno El Niño emerge como uma preocupação de causas autoridades, causando alarme entre cientistas e comunidades globais. O El Niño 2023 está previsto para ser um evento bastante significativo, com impactos em todo o mundo. Para entender o que isso significa, primeiro precisamos entender o que é o sistema ENSO, o qual envolve mudanças nas temperaturas do Oceano Pacífico tropical, central e oriental. O sistema ENSO é um ciclo climático de extrema importância global, com 3 fases distintas: a fase fria, a fase quente e a fase neutra. Durante uma fase neutra, também conhecida como la nata ou nada em espanhol, as temperaturas do oceano são relativamente médias, e os padrões climáticos tendem a ser mais amenos em todo o mundo. Em contrapartida, durante uma fase quente, conhecida como El Niño, as águas do Oceano Pacífico Central e Oriental tornam-se anormalmente mais quentes. O nome El Niño se originou com pescadores peruanos do século XVII, que observaram o aumento das temperaturas do mar e uma deficiência durante o período do Natal. Eles associam esse fenômeno ao nascimento do menino Jesus, o que deu origem ao nome El Niño. Por outro lado, quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais frias do que o normal, temos uma fase oposta chamada de La Niña, ou a menina em espanhol. Durante o La Niña, ocorrem mudanças climáticas distintas em diferentes partes do mundo, geralmente opostas às observadas durante o El Niño. Normalmente, o ciclo ENSO tem uma duração média de cerca de 5 anos, com as fases de El Niño e La Niña durando, em média, de 9 a 12 meses. No entanto, o evento mais recente foi uma exceção, com a fase La Niña durando 3 anos, ganhando o apelido de La Niña triplo mergulho. Agora, os climatologistas estão prevenindo o retorno para um evento El Niño, e esperamos que ele seja especialmente intenso desta vez. Os cientistas da NOAA já confirmaram a chegada do El Niño em 2023, e os efeitos desse fenômeno podem ser sentidos em várias regiões do mundo. Prevê-se que este ano seja muito quente, e há preocupações de que 2024 possa se tornar o ano mais quente já registrado. Devido à sua influência nas condições climáticas globais, o El Niño pode causar eventos meteorológicos extremos, como secas prolongadas em algumas áreas, chuvas intensas e inundações em outras, bem como mais fortes e furacões em determinadas regiões. Em resumo, o El Niño 2023 tem o potencial de mudanças significativas no clima global, e os cientistas e especialistas em clima estão monitorando atentamente suas evoluções e efeitos em diferentes partes do mundo. Será importante que as comunidades e os governos estejam preparados para lidar com os possíveis impactos dessas mudanças climáticas durante este verão e além. O Oceano Pacífico, com sua imensa extensão, desempenha um papel crucial no controle do clima global. Esse vasto oceano cobre aproximadamente 47% da superfície de água do nosso planeta, superando em muito a área e o volume de água do segundo maior oceano, o Atlântico. Sua influência é tão poderosa que o fenômeno climático conhecido como El Niño tem origem nas águas do Pacífico e pode ter efeitos expressivos em todo o mundo. O El Niño ocorre quando as temperaturas da superfície do oceano, ao longo do Equador, na região específica chamada El Niño, se elevam pelo menos 0,5 graus Celsius acima da média normal. Essa média normal é estabelecida com base em dados de longo prazo, considerando um período de 30 anos, geralmente de 1991 a 2020.
Se as temperaturas forem mais frias que o normal em 0,5 graus Celsius, temos o fenômeno oposto, chamado Laninha. Caso as temperaturas estejam dentro da faixa de 0,5 graus acima ou abaixo da média, considere-se uma fase neutra. Os efeitos do El Niño vão muito além das fronteiras do Oceano Pacífico, influenciando os padrões em diversas regiões ao redor do globo. Por exemplo, durante os eventos de El Niño, o jato de corrente, um poderoso rio atmosférico de ventos de alta velocidade circulando próximos polos da Terra, pode enfraquecer e deslocar-se para o sul, gerado em um aumento de tempestades ao longo da costa sul da América do Norte durante o inverno, bem como em verões mais quentes nessa região. Além disso, áreas como os Estados Unidos e o Canadá podem experimentar temperaturas mais quentes e condições mais secas, enquanto inundações e secas podem afetar outras partes do mundo, como a América do Sul, América Central, Ilhas do Caribe, Austrália, África e partes da Ásia. Para medir a intensidade do El Niño, os cientistas utilizam o índice Nino Oceânico, que monitora as variações de temperatura da superfície do mar na região do El Niño 3. Para que um evento seja considerado El Niño, 3 condições precisam ser atendidas. A temperatura do oceano deve estar pelo menos 0,5 graus Celsius acima do normal em um determinado mês. Deve haver evidências de que o evento persistirá, e mudanças nos padrões climáticos associados ao El Niño são esperados entre o final de janeiro e o final de maio. Com relação ao Super El Niño previsto para o ano de 2023, os cientistas antecipam que ele será mais forte do que o normal, com base em modelos complexos de computador e evidência de mudanças nos padrões climáticos, tais como as temperaturas recordes de verão nos Estados Unidos e o aumento de incêndios florestais no Canadá. No entanto, é importante destacar que o clima global é extremamente complexo e outros fatores também podem influenciar os padrões climáticos, tornando-se exigente prever com precisão todos os efeitos de um evento de El Niño específico. A ciência climática continua a nos desafiar e nos ensina a respeito dos intrincados mudanças que regem o nosso planeta. A produção deste vídeo retrata uma onda devastadora de calor que consumiu o centro dos Estados Unidos, afetando mais de 45 milhões de americanos sob um alerta oficial de calor. Essa situação crítica foi causada por um imenso domo de calor sobre o Texas. Em 20 de junho, um mapa de temperatura revelou que várias regiões do Texas experimentaram temperaturas escaldantes, ultrapassando 110 graus Fahrenheit, aproximadamente 43 graus Celsius. Essa condição representa um sério risco para a população. Lamentavelmente, uma onda de calor já causou a morte de 2 excursionistas que estavam trilhando no Big Bend National Park, quando as temperaturas atingiram assustadores 109 graus Fahrenheit, aproximadamente 48 graus Celsius. Infelizmente, os efeitos devastadores desse fenômeno climático podem estar apenas começando. Atualmente, as medições mais recentes do fenômeno El Niño na região 3,4 do Oceano Pacífico indicam uma anomalia de 0,9 graus Celsius acima da média. No entanto, de acordo com a maioria dos modelos de previsão, essa temperatura tende a aumentar ainda mais nos próximos meses, atingindo seu pico em torno de outubro e novembro, durante o inverno do hemisfério norte. Alguns modelos avançados sugerem que a temperatura oceânica pode alcançar incríveis 2,73 graus Celsius acima da média, enquanto outros estimam valores em torno de 2,5 graus Celsius, ou pelo menos 2 graus Celsius acima da média. A maior parte das previsões indica temperaturas significativamente superiores a 1,5 graus Celsius, o que caracteriza o El Niño de 2023 como um potencial Super El Niño. O gráfico exibido revela os valores persistentes observados do fenômeno ONI desde 1950. Notavelmente, todos os valores acima de 0,5 representam eventos de El Niño. Ao analisar o gráfico, resisti que desde 1972 tivemos apenas 4 eventos de Super El Niño, sendo que os 2 mais fortes ocorreram entre 1979 a 1998. E 2015 a 2016, sendo este último classificado como o ano mais quente já registrado na história. Além disso,
A intensidade dos eventos de Super El Niño tem se mostrado crescente ao longo do tempo, sinalizando que este ano pode trazer ainda mais severidade. É importante mencionar que estamos atravessando um período de recuperação após um triplo episódio de Laninha. Essa informação é relevante porque o oceano é o maior sumidouro de carbono do mundo, absorvendo 25% de todas as emissões de carbono e 90% do excesso de calor gerado por essas emissões. Normalmente, a água fria é mais eficiente na absorção de carbono e calor do ar do que a água quente, e é por isso que o fenômeno Laninha está geralmente associado a temperaturas globais médias mais baixas, devido ao resfriamento das águas. No entanto, mesmo após um período de 3 anos de Laninha, o ano de 2022 foi classificado como o quinto mais quente já registrado. Agora que a maré está mudando e o oceano está se aquecendo, existe o receio de que gigatoneladas de gases de estufa sejam liberadas. Em resumo, esteja preparado para enfrentar as adversidades climáticas, mas também trabalhe para ser parte da solução. Seja proativo ao investir em tecnologias inteligentes e consciente ao reduzir o consumo de energia. Juntos, podemos enfrentar os desafios do futuro de forma mais resiliente e sustentável. Lembre-se, o conhecimento e a ação são as melhores ferramentas para enfrentar o desconhecido. Compartilhe essas informações com sua comunidade e vamos nos unir para criar um futuro mais seguro e sustentável para todos. Obrigado por assistir.